Muito bem, que gostoso estar com você, buscando a consciência do que acontece no corpo, que tipo de situações na vida está desencadeando certas emoções que causam as doenças. Tá? Nós temos aí uma série de fatores para ter a consciência. Eu vou trazer nessa fase, nesse módulo agora, dessa nossa reflexão, artrose no joelho, a pessoa que sente muito frio, tá? Erupções intestinais, cancro de intestino, tá? Epilepsia, olha quanto tema a gente tem para estar tratando, tá? nessa parte. E um dos sistemas afetado por tumor, o sistema vestibular, que é um dos órgãos do sentido, né? Nós temos 5 sentidos e um 6º sentido, que é o vestibular. O vestibular são fibras nervosas que sinalizam a posição do corpo. Por exemplo, se você está na cama num escuro muito grande, você tem percepção de que posição está a sua perna na cama, porque você tem nervos sensores do sentido vestibular que te dão a posição. Tua perna está meio dobrada, né? O teu braço está para trás, 2 dedos, né, fechado e um esticado. As informações que vêm das articulações através de fibras nervosas que compõem o sentido vestibular. Então olha que interessante, né? A gente fala muito no 6º sentido, né? Porque sentido visão, audição, tato, paladar, olfato, 5 sentidos. E aí há um 6º sentido, que é o mediúnico, que nos conecta ao, né, imaterial, ao transcendente. Mas antes dessa conexão com o transcendente, tem um sentido ainda no corpo, que é o vestibular, que seria o 6º, né, nessa nomenclatura. Então, antes de um sentido que transcende o corpo, e a gente consegue sentir a espiritualidade, nós temos um sentido que identifica o corpo no ambiente. Ou seja, a posição, a postura do corpo em relação ao ambiente. Informações que vêm das articulações e identifica como está o seu corpo. No colchão, quando você está deitado, na cadeira, quando está sentado, no ambiente onde estão suas mãos. Então, esse sentido vestibular, ele conecta o teu corpo com o ambiente. Quando há um tumor, aí você tem uma barreira muito grande de você se sentir integrado ao ambiente. De você se identificar, ou se perceber, ou se sentir no ambiente. Ou seja, aquela sensibilidade de perceber que eu estou com as mãos empunhando a atividade, dando conta do recado, fazendo o que me cabe, metafisicamente seria a conexão sua com o sistema do sentido vestibular. Tá? Então, saúde nesse sentido que mapeia o corpo, identifica a informação das articulações, das juntas, da posição e postura do corpo, representa uma boa postura frente à realidade, é o que acontece. E presenças tumorais são bloqueios e barreiras. Eu preciso, antes de me jogar para uma situação que eu vou viver ou atuar, ter muita consciência, me identificar bem, que pito eu toco nisso, que condição eu tenho para, que parte que me cabe nisso, e depois atuar de acordo. Tá claro? O aspecto físico e metafísico. E também cromoterápico. A cor azul é importante, porque nos dá uma autoconsciência, uma autopercepção. Então, cromoterapicamente, para o sentido vestibular de identificação do corpo na interação com o ambiente, azul. Tá? Para a consciência transformadora, que pito você toca naquilo que você faz? Qual é o teu papel? O que cabe a você? Então, essa pergunta vem realmente trazer essa boa condição. E perguntaram quando o retorno não vem à altura justamente com tanto que eu faço. Eu pergunto, como é o alto valor? Você faz para que as pessoas considerem você? Ou você faz porque você é capaz e competente a fazer? Então, essa estrutura de alto valor, de realmente se sentir bom bastante, competente, capaz de, é um sentimento
que você cultiva para atrair resultados promissores. Então, se sente injustiçado é porque não se sente merecedor. Imagina, Valcapelli, eu tanto faço, mas a pessoa não valoriza, eu tanto me dedico, mas ninguém vê, eu tanto atuo, mas não tem retorno, tá vendo? Colocando o que faz, mas sempre focando o que vem. Não, olha, vou dizer uma coisa, mando bem, viu? Eu venho aqui na rádio e digo assim, vocês têm a oportunidade de ter uma percepção metafísica da fonte, eu mergulho nisso, décadas já, para te dizer o que está acontecendo com você e o que você precisa fazer para se curar. E isso realmente traz uma valorização, um sentimento, né, de que eu estou dando profundas informações que você pode mudar. Mas as pessoas não mudam, elas não melhoram. Eu entendo, é difícil, elas fazem isso há décadas, não tem uma chave que você muda assim de uma vez. Mas já uma semente é plantada e ela vai perceber um pouco melhor, porque ela não vai atribuir somente os outros, mas a si também. E uma outra pergunta feita, chega nós até aqui, epilepsia. As convulsões, ataques epiléticos. Nós temos uma fonte potencial jorrando como uma nascente, só que ela é afunilada. Nós não temos vertente. Gente, eu tenho tantas ideias, eu tenho tanto potencial, mas assim, eu não consigo verter na realidade. Eu não consigo tornar aquilo prático. Eu não consigo executar com maestria. Então esse afunilamento das potencialidades faz com que nós retesamos. Retemos, seguramos. É como se aquilo ficasse uma represa de plenos potenciais, mas com um filamento muito estreito à saída, que é pôr em prática, que é executar, que é manifestar. E aí nós temos uma explosão epilética de uma convulsão, no momento em que há uma ebulição de todas as potencialidades e vem de maneira torrencial. Então essa condição é, assim, muito ampla. Essa condição, ela é muito maior do que nós somos capazes de realmente organizar. Você vê que interessante, né? Quem tem crises epiléticas não precisa buscar mais potenciais. Precisa aprender a dar vazão às suas qualidades, a expor todas as suas potencialidades. As crises epiléticas, elas estão muito voltadas a uma condição curiosa e realmente preciosa. Aprenda a viabilizar na prática um pouco mais do que você tem feito, porque você traz dentro de você tanto, muito mais do que você tem conseguido fazer. Agora o intestino grosso, por exemplo. Nós temos a questão, as coisas muito profundas, valiosas, que são minhas, que são de elevado valor e importância. Eu prezo muito certas coisas. Metafisicamente, essa seria a relação com o intestino grosso. E aí quando você tem erupções, né, como manifestações de cancro, que seria, né, uma manifestação somática mais corrosiva de paredes de intestino grosso, gente, aquilo que eu gosto tanto, aprecio, eu não me dou direito, eu não me vejo merecedor, eu não pratico, eu nem considero que é possível, está a meu alcance, ou que eu tenho direito. Eu próprio corroo o direito de viver plenamente o que é profundamente importante. Olha, talvez não seja possível de ser feito, talvez ninguém considere, talvez eu nunca faço, mas tem uma coisa que metafisicamente garante a saúde do intestino grosso, que é: eu mereço, eu gosto, posso gostar e tenho o direito de merecer. Você vê que eu preservo, ainda que eu não vou realizar, mas eu tenho aqui dentro esse potencial vivo, manifesto e não corroído, né? Emocionalmente, né? A gente vai desqualificando, tirando de nós esse direito de apreciar, de gostar. Nossa, gosto tanto de escrever, não leio mais, só leio em tópico. Nossa, gente, mas o meu gosto pela escrita
Para quê? Você vai escrever é muito amplo, as pessoas não se debruçam, elas vão querer só os tópicos e vão buscar na inteligência artificial, não vão buscar aqui e lá, não vão na leitura. Tem problema? Eu crio a minha história, eu manifesto a minha história e a minha história fica registrada, porque é a minha história. E segundo a metafísica da saúde do intestino grosso, é o meu gostar de redigir e contar a história assim, através da escrita dos livros. Compreende o que é a metafísica do intestino grosso? E quando a corrosão, existe uma autossabotagem daquilo que eu gosto e é bom? Então, aspecto da metafísica no tocante a intestino e cancro de intestino, né? Que é essa erupção que vai realmente perfurando paredes e comprometendo essa importante área do nosso corpo. Depois, artrose, que é uma alteração degenerativa de articulações, do joelho, por exemplo. Você tem no volume 5 do livro Metafísica da Saúde o tema joelho. A articulação do joelho tem duas leituras metafísicas. Voltar atrás nas situações que você definiu se lançar ou realizar e às vezes você percebe, se dá conta que não é viável. Então você recua, faz um recuo estratégico. Que é aquela questão, eu me rendo à impossibilidade e vou segundo o momento para que no momento oportuno eu possa executar. Se esse não é o momento, meu sentimento de fazer é profundo e será sempre meu companheiro. E quando a realidade proporcionar mínimas condições, eu vou deslanchar essa minha potencialidade para que ela atue. Então veja, voltar atrás com toda essa decência, com toda essa resiliência, é saúde do joelho. E há uma outra leitura metafísica das articulações do joelho, que é exatamente quando as coisas lá de trás voltam a acontecer. Eis que a história se repete, eu me vejo diante do mesmo cenário, tudo outra vez. Ai, não dá, né, gente? Ninguém aguenta, né? Outra vez, meu Deus, de novo. Ah, não. Chega. Esse estado de que realmente uma indisposição para lidar com essas recisivas de eventos que voltam a acontecer. E aí entra um padrão emocional, metafísico da saúde, dos problemas no joelho. Voltou a acontecer, eu não fiz direito, deixa eu procurar ver melhor, para fazer de um outro jeito, para ver se eu resolvo de vez e nunca mais isso me aconteça. Tá? Então, ou você não está voltando tão fácil na situação, empenhada a sua palavra, ou você está indignado com as situações que sempre voltam a acontecer e vão te aborrecer como sempre te aborreceram. Então você precisa se trabalhar no tocante, atuar na mesma situação de um jeito diferente para que você resolva de vez. Ou se trabalhar no sentido de que pode recuar, não tem pressa para quando fazer. O importante é o direito de, no momento oportuno, com o menor transtorno, executar aquilo. Vendo? Olha só. Gente, frio, né? Você é tão friento. Nossa, gente, é tanto frio. Eu pergunto, cadê a tua energia executora? Cadê essa fonte de calor que eu sou, eu faço, já comigo, arregaço as mangas, põe em prática? Gente, olha, eu exalo o calor humano em tudo que eu faço. Cheguei, gente, olha aqui, deixa eu organizar aqui, colocar minha coisa ali. Vamos lá começar o programa, gente, olha só. Aqui eu estou pelo YouTube da Vibe Mundial, pelas ondas da Vibe Mundial 95,7, a rádio aberta, ao vivo, transmitindo, todas as quintas-feiras, das 18h30 às 19h30 e agora, 19h14. Tá vendo? Na minha rede social, estou também no meu canal YouTube, Val Capelli Metafísico, estou também no meu Instagram, na live, no Insta, estou no Facebook, tá vendo? Ou seja, vertendo em todas essas frentes e olha com calor humano, executando da melhor maneira, pondo energia. Agora o que é? O frio? Eu retraio, eu dou uma contida. Nossa, é de resfriar, gente. É de dar uma brecada. É de olhar assim, nossa, como é que eu vou responder a todos vocês? Dá um calafrio. Entende? Quando você... E, nossa, danou-se. E agora? Né? Você retrai. O que eu vou fazer? Olha só, né? Você tem aquela retraída. E não vou dar conta. Olha quanta pergunta. Olha quantas solicitações. Pronto. Vou sair tremendo, batendo os dentes do estúdio. Ainda que a época de agora é frio. Mas não, eu vou até onde dá. Eu vou dar o meu melhor. Estou respondendo ainda
essas reações estranhas de excesso de sentimento de frio. O que acontece? Estou respondendo nisso ainda. Estou me dando, entregando, sentindo calor humano na resposta, abraçando esse tema, colocando isso intensamente. Está vendo? Não importa em quantas frentes eu atuo, não importa quantas coisas eu faço, não importa quantas perguntas eu respondo, o importante é como eu respondo cada uma delas, com calor humano, com interatividade, vestindo a camisa, arregaçando as mangas, mergulhando na história. Isso realmente é o calor. O teu metabolismo corporal aumenta, o aumento no metabolismo corporal produz mais calor, e aí você tem o organismo mais aquecido, contrastando a temperatura do ambiente. Tá? Então, sentir frio é você, né, dar uma brecada, uma contida, uma segurada no potencial que é maravilhoso. Ferva-aquece. Ferver, aquecer significa vista a camisa quando for fazer. Mas Valcapelli, eu sou assim. Tem feito isso em quantas frentes? Agora em nenhuma. Talvez em uma. Mas eu tenho possibilidade de fazer várias ao mesmo tempo. Então, você está deixando em stand-by, dando, né, lá frio, e o frio está no teu corpo porque o metabolismo está reduzido, baixa a onda de calor e você está sentindo frio. Aí você precisa de um agasalho porque você não produz o calor. Claro, a gente se agasalha no frio, né, gente? Mas assim, eu preciso de mais agasalho ou menos agasalho. Então, quando você tem muitas potencialidades e nessas grandes potencialidades não está executando uma parte dela com a qualidade e intensidade, mas o Capelli, claro que eu abaixo a intensidade. De repente vem crítica, vem sabotagem, vem dificuldade, vem isso, não tem problema. Você pode nortear para outra direção, administrar um outro momento, colocar isso em outra área, mas o que você não pode fazer com você é enferrujar suas potencialidades, é, né, estancar suas qualidades, tá? Então, seja frio, seja quente, eu estou, né, pleno na situação. Visto a camisa, arregaço as mangas e me aguarde. E você tem esse potencial. Quem sente frio é assim uma vertente de calor, qualidade, potencialidade, mas fica esfriada, fica morna. Então, né? E quando você fala agora não é hora, você sabe que quando for a hora, me aguarde. E qualquer coisa que surge, você vai fundo. Eu vejo, gente, não estou escrevendo agora, mas pego um tema, né? Estou escrevendo um projeto e outro, e aí de repente esse não anda, esse não estou fazendo, outro vem e eu mergulho, aí eu pego uma outra coisa, mergulho, nossa, gente, ó, fervendo. Né? Então é essa a atitude metafísica em cada um desses aspectos. Muito bem. E temos mais perguntas, né? De maneira assim, muito intensa. Então, existe o nosso punho. Aparece às vezes algumas bolinhas, é uma pergunta que surge, bolinhas no punho, né? Umas saliências, umas bolinhas, umas erupção não, né? Umas saliências. Olha só, o punho é a articulação das tarefas, né? Como você articula as tarefas. Então você põe um botãozinho aqui, você põe um botão, deixa eu abotoar a minha camisa e conter, né? Deixa eu segurar isso agora que eu não vou fazer. Deixa eu dar uma retida agora que não vai dar tempo. Estou fazendo umas bolinhas, estou deixando uma marca, né? E se isso intensificar, você tem ali eu diria, uma armazenagem, eu diria, um depósito de potenciais. Toda saliência na pele é uma condição guardada por um desconforto ou não execução. Ah, manifestou uma verruga. Tá vendo? Tá brotando na pele porque não tá escoando na vida. Uma bolinha, uma saliência, é como uma pedra preciosa guardada e não comercializada com valor, você aproveitando todo o benefício que aquilo tem. É você escondendo em vez de você externar. Tá vendo? Então o punho, a maneira como eu articulo as coisas, executo a tarefa, me ponho na situação. Uma outra pergunta que fazem, né, é sobre a rinite. Tá? A rinite, nós temos as fossas nasais, que é exatamente a nossa relação com o mundo de dentro no mundo exterior.
As fossas nasais é o primeiro contato do mundo exterior com o meu mundo interior. E o último ponto em que eu atuo, de me jogar na situação. Eu vou falar, eu vou meter o nariz nessa história. As fossas nasais, né, elas representam ali o ponto final, né, do corpo com o início da minha manifestação no meio. Ou o ponto inicial das condições do meio, quando começa a entrar no meu corpo, primeira parte, são as fossas nasais. E essa região das fossas nasais apresenta o quê? Na rinite, um processo inflamatório, né? Seja alérgica, seja crônica, os tipos de rinite. Eu falo dos temas, gente, trazendo aqui um recorte da consciência para você melhorar, mas isso foi amplamente estudado. O rinite está no volume 1 do Metafísica da Saúde. Você estuda sobre fossas nasais, rinite, sinusite, gripe. A rinite, segundo a Metafísica da Saúde, representa exatamente uma cobrança ou autoexigência muito grande. Uma autocrítica muito grande. Quando a pessoa ela tem frequentes manifestações de rinite, é porque ela tem um primor pela excelência, ela tem uma autoexigência, mas assim, nossa gente, a régua dela, né, de ser exímio, é muito alta, é muito elevada. Não menos do que pleno perfeito. Não, o suficiente. Faça o suficiente, dedique o suficiente. Você dá conta das coisas da forma como é possível, nessa hora, naquela hora ou depois. Tá vendo? Cromoterapicamente para rinite, você aplica o verde e o azul. Duas cores muito importantes. O índigo é aquele azul mais encorpado. Quando você pega uma lâmpada azul de LED, que é a cor básica da luz azul, ela está na frequência do azul índigo. Então você pega o azul de LED bem encorpado e faz um banho. De verde 5 minutos, de azul 10 minutos. Azul índigo, que é o azul mais encorpado, o azul de LED, dessa lâmpada comum de LED, aplica nas fossas nasais. Mudar a consciência metafísica, para de se cobrar tanto, não critique demais, não exija tanto, só o suficiente, só o suficiente. Como é o suficiente das respostas que eu estou dando aqui? O que você tem na quinta-feira próxima? Eu vou fazer um programa com as perguntas feitas nessa. É verdade. Olha, gente, me perguntaram sobre depressão, fibromialgia, tá? No nervo do ouvido, que acaba perdendo a audição, tá? Um certo tumor nessa região, né? Auditiva, tá? O sistema nervoso periférico. Que metafisicamente eu tenho a dizer a respeito disso? Quinta-feira próxima. Uma live no Instagram, o programa aqui na Vibe Mundial, falando sobre a consciência metafísica, sobre esse aspecto. E agora eu tenho um convite para fazer a você sobre o curso de cromoterapia. Quer fazer cromoterapia? Cromoterapia é uma técnica integrativa que usa a cor para acender o seu talento, para despertar suas potencialidades. Cromoterapia é a luz colorida, que cria um banho de luz, como se fosse um ambiente envolvido, com potenciais para que possa emergir suas qualidades. Então o laranja, que é coragem, é uma influência corajosa em torno de você, como a luz que clareia, que atinge a aura, que atua nos chakras, que banha o seu corpo, e o laranja vai despertar o seu espírito aventureiro, o seu lado corajoso, vai manifestar o seu destemor. Então a luz aplicada é uma qualidade. Um curso completo de cromoterapia. Eu tenho inclusive movimentos de aplicação em cromoterapia em ambiente hospitalar, em leitos hospitalar. A gente tem trabalho voluntário em unidades hospitalar, onde nós aplicamos dentro dos leitos, em grupo, onde a gente tem uma aplicação de cromoterapia grupal. E se você faz cromoterapia comigo, pode participar dessas ações, porque você tem conhecimento, competência para atuar na cromoterapia, para você mesmo, para os seus entes queridos, para o animal de estimação, que é a cromopet, tá? Ou mesmo numa terapêutica integrativa associada à cromoterapia. Fica o meu convite, nosso contato 11 5072 6448. Não pegou? Site Valcapelli, 2 L's e I, valcapelli.com, www.valcapelli.com ou 11 5072 6448. Não guardou, não registrou?
Vai lá, Val Capelli, entra no site, tem o telefone do WhatsApp, você fala com a gente. Conheça os cursos, está lá também no site valcapelli.com. Faça parte. Tenha essa consciência cromoterápica, torne-se um cromoterapeuta. Um cromoterapeuta atuando na terapia integrativa. Então, curso de cromoterapia, curso de metafísica comigo, Val Capelli. Venha beber na fonte desse profundo conhecimento que transforma a sua vida e dá toda uma alteração vibracional na sua energia e na sua realidade existencial. Vou ficando por aqui. Grande carinhoso abraço. Ao vivo na próxima quinta-feira, com esses temas que eu já coloquei hoje, na live no Instagram, também no canal do YouTube e aqui pela Vibe Mundial ao vivo nas ondas 95,7. Um grande carinhoso abraço, um beijo na alma e até o nosso próximo programa.